Marina Salazar ajustou o colar de pérolas enquanto cruzava o estacionamento subterrâneo do Grand Atlântico, seu hotel mais luxuoso. O salto fino ecoava no concreto polido como uma declaração de presença. Eram 7 da manhã de uma terça-feira comum, mas para ela não existiam dias comuns. Apenas oportunidades de consolidar o império que construíra sozinha nos últimos 15 anos. O celular vibrou novamente. Mais uma mensagem da diretoria exigindo respostas sobre a expansão para o Nordeste. Marina respirou fundo, digitando uma resposta ríspida enquanto caminhava em direção ao elevador privativo. Não percebeu a van prata estacionada 2 espaços à frente, com os vidros escurecidos e o motor ainda ligado. Quando finalmente ergueu os olhos, já era tarde. Um homem de terno cinza havia se posicionado ao lado da porta do motorista de seu carro. Cabelos grisalhos, barba bem feita, óculos de armação dourada. Parecia um executivo qualquer. Mas havia algo nos olhos dele que fez o estômago de Marina se contrair. Uma frieza que ela conhecia bem do mundo dos negócios, mas amplificada, perigosa. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Bom dia, senhora Salazar. Precisamos conversar sobre assuntos de família. Marina deu um passo para trás, os dedos procurando instintivamente o botão de pânico na bolsa. Antes que pudesse alcançá-lo, sentiu algo duro pressionado contra suas costelas. O homem havia se movido com uma velocidade impressionante, fechando a distância entre eles em um piscar de olhos. Não recomendo nenhum movimento brusco, ele murmurou, a voz baixa e controlada. Esta conversa será muito mais produtiva se mantivermos a civilidade. Afinal, estamos em seu estabelecimento. O coração de Marina disparou, mas sua mente treinada para negociações de alto risco entrou em modo de sobrevivência. Ela avaliou rapidamente as opções. O estacionamento estava vazio naquele horário. As câmeras de segurança cobriam apenas as entradas e saídas, não os espaços individuais. Uma falha que ela mesma havia aprovado para garantir privacidade aos hóspedes VIP. O que você quer? Sua cooperação, respondeu o homem, mantendo a pressão contra suas costelas. Vamos subir juntos até seu escritório. Você vai agir normalmente, cumprimentar seus funcionários, sorrir como sempre faz. E quando chegarmos lá, vamos resolver uma pendência que sua família deixou em aberto há muito tempo. Não tenho ideia do que está falando. O homem riu baixinho, um som desprovido de humor. Claro que tem. Os Salazar sempre foram bons em esconder seus esqueletos. Mas dívidas têm uma maneira peculiar de ressurgir, não importa quão fundo você as enterre. Ele a guiou suavemente em direção ao elevador, mantendo uma distância apropriada para observadores externos, mas perto o suficiente para que ela sentisse a ameaça constante. Marina tentou processar suas palavras. Dívidas. Sua família havia enfrentado dificuldades financeiras décadas atrás, antes dela assumir o comando, mas tudo havia sido resolvido legalmente. Ou, pelo menos, era o que sempre acreditara. As portas do elevador se abriram. Eles entraram juntos. O homem pressionou o botão do saguão principal, não do andar executivo. Por que não vamos direto para cima? Marina perguntou, a voz mais firme do que imaginava ser possível. Porque quero que você sinta, senhora Salazar. Quero que atravesse seu império, sabendo que ele está prestes a desmoronar. Cada passo que der neste chão de mármore italiano, cada lustre de cristal que olhar, cada funcionário que cumprimentar, lembre-se de que nada disso será seu em algumas horas. A frieza na voz dele era absoluta. Marina engoliu em seco. O elevador começou a subir silenciosamente, os números digitais marcando cada andar como uma contagem regressiva. Você não vai conseguir isso, ela disse, forçando confiança nas palavras. Minha equipe de segurança é treinada. Há protocolos. Protocolos são inúteis quando há um traidor no ninho, minha cara. Alguém muito próximo a você já garantiu que todos os sistemas críticos estarão momentaneamente indisponíveis hoje. Uma falha técnica rotineira. Nada que alarme ninguém. O elevador parou. As portas se abriram para o saguão principal do Grand Atlântico. Era uma visão de tirar o fôlego, mesmo para Marina, que a contemplava diariamente.
O teto de vidro deixava a luz natural banhar o ambiente, refletindo nos pisos de mármore branco com veios dourados. Uma fonte central com esculturas de bronze adicionava o som suave de água corrente. Hóspedes de terno e vestidos de grife circulavam calmamente, alguns rumo ao restaurante gourmet, outros para as salas de reunião. Tudo exalava luxo discreto e eficiência impecável. Marina havia projetado cada detalhe daquele espaço. Era sua obra-prima. E agora estava sendo forçada a atravessá-la como prisioneira. Sorria, o homem sussurrou ao seu lado. Haja naturalmente. Você é excelente nisso, não é? Manter as aparências? Ela obedeceu por puro instinto de sobrevivência. Acenou para a recepcionista, que retribuiu com um sorriso profissional. Cumprimentou um hóspede regular que a reconheceu. Cada passo era uma tortura silenciosa. O objeto pressionado, contra suas costelas, escondido pela proximidade calculada do homem, era um lembrete constante de sua vulnerabilidade. Enquanto atravessavam o saguão, Marina tentava desesperadamente pensar em uma saída. Poderia gritar, causar uma cena. Mas e se ele realmente estivesse armado? Pessoas inocentes poderiam se ferir. E havia a questão do escândalo. Um sequestro no Grand Atlântico destruiria a reputação que levara anos para construir. Foi então que seus olhos encontraram uma figura nas sombras. Um homem de uniforme azul marinho, carregando um carrinho de limpeza próximo às colunas de mármore. Ele estava parado, imóvel, observando. Não olhava para ela diretamente, mas Marina teve a estranha sensação de estar sendo avaliada. Havia algo na postura dele, na forma como seus olhos varriam o ambiente, que não combinava com um simples funcionário da limpeza. O homem ao seu lado não percebeu. Continuou guiando-a em direção ao corredor que levava aos elevadores executivos, sua mão firme no cotovelo dela, a arma oculta sempre presente. Quase lá, ele murmurou. Seu escritório, onde você vai assinar voluntariamente a transferência de controle de todos os seus ativos para uma holding que, coincidentemente, pertence às pessoas que sua família enganou há 30 anos. Isso é insano. Nenhum documento assim teria validade legal. Você subestima o poder de documentos bem forjados e testemunhas convincentes, Sra. Salazar. Além disso, quando a alternativa é ver seu hotel transformado em manchete de tragédia, as pessoas tendem a cooperar. Eles entraram no elevador executivo. Desta vez não havia mais ninguém. Apenas os dois, subindo em direção ao 15º andar. Marina sentiu o pânico ameaçando tomar conta. Precisava de tempo, precisava de ajuda. Quando as portas se abriram novamente, ela quase tropeçou. O homem a segurou com firmeza excessiva, machucando seu braço. Cuidado, não queremos acidentes. O corredor executivo era silencioso, revestido de madeira, nobre e iluminado por luminárias discretas. A porta de seu escritório estava à frente, com a placa dourada ostentando seu nome. Marina Salazar, CEO. Quantas vezes havia passado por aquela porta sentindo orgulho? Agora, cada passo era como caminhar para o próprio fim. Ele a empurrou suavemente para dentro do escritório e fechou a porta atrás deles. Sente-se, ordenou, apontando para a cadeira atrás de sua própria mesa. E vamos começar a desfazer o que você construiu em cima de dinheiro roubado. Marina sentou-se lentamente, as mãos tremendo levemente. Pela primeira vez em 15 anos de comando absoluto, ela se sentiu completamente impotente. E o pior era saber que lá embaixo, em algum lugar daquele hotel imenso, talvez houvesse alguém capaz de ajudá-la. Mas como pedir socorro quando um simples grito poderia custar vidas? Ela olhou para as mãos tentando controlar a respiração. E então, por algum motivo que não conseguia explicar, lembrou-se do curso de responsabilidade social que havia patrocinado no ano anterior. Um programa de inclusão que ensinava funcionários a se comunicarem com pessoas surdas. Língua de sinais. Uma forma de comunicação silenciosa. Marina ergueu os olhos para o homem que agora revirava suas gavetas procurando documentos. Ele estava distraído, confiante demais. Talvez houvesse uma saída. Talvez aquele funcionário da limpeza
não fosse apenas mais um rosto invisível no império que ela comandava. Talvez ainda houvesse esperança, mas primeiro precisava sobreviver aos próximos minutos. Rodrigo Mendes empurrou o carrinho de limpeza mais alguns metros, mantendo os olhos fixos no piso de mármore enquanto processava o que acabara de testemunhar. 15 anos trabalhando em segurança privada haviam afiado seus instintos de uma forma que nenhum treinamento formal conseguiria. E tudo nele gritava que algo estava profundamente errado com a cena que observara no saguão. A linguagem corporal da CEO era toda errada. Marina Salazar era conhecida por sua postura ereta, passos firmes, movimentos precisos. Mas há poucos minutos, enquanto atravessava o saguão, seus ombros estavam tensos demais, o sorriso forçado demais, os olhos transmitiam um medo velado que ela tentava desesperadamente esconder. E o homem ao lado dela mantinha uma proximidade que não era profissional nem casual. Era controladora. Rodrigo havia abandonado a carreira de segurança 3 anos atrás, depois que uma operação mal planejada resultou em reféns feridos. Desde então, buscara o anonimato na função mais invisível que conseguira encontrar: funcionário da limpeza no turno da manhã. Ninguém o notava, ninguém fazia perguntas. Era exatamente o que precisava para reconstruir sua vida ao lado de Laura, sua filha de 8 anos que nascera surda. Mas velhos hábitos não morriam facilmente. Ele tocou discretamente o rádio preso ao cinto, considerando relatar suas suspeitas à segurança do hotel. Então hesitou. E se estivesse enganado? 3 anos de isolamento poderiam ter distorcido sua percepção. Talvez fosse apenas paranoia residual de um homem que via ameaças onde não existiam. Rodrigo empurrou o carrinho em direção ao elevador de serviço, mas manteve o saguão no campo de visão periférica. Precisava ter certeza antes de agir. Um alarme falso poderia custar seu emprego, e ele não podia arriscar a única fonte de renda estável que tinha para cuidar de Laura. O rádio no cinto chiou. "Rodrigo, você pode fazer uma limpeza emergencial no 15º andar?" Derramaram café na sala de reuniões. A voz da supervisora ecoou. Ele hesitou apenas um segundo antes de responder. "A caminho." O 15º andar. O andar executivo, onde a CEO acabara de subir com aquele homem. Coincidência? Rodrigo não acreditava em coincidências. Entrou no elevador de serviço e pressionou o botão. Enquanto subia, verificou mentalmente os recursos disponíveis. O carrinho de limpeza continha os itens usuais, mas Rodrigo sempre mantinha alguns extras desde seus dias na segurança. Um canivete multiuso escondido no compartimento inferior, um pequeno espelho retrátil que usava para verificar cantos sem se expor. Velhos hábitos. As portas se abriram no 15º andar. O corredor estava silencioso, revestido daquela madeira cara que abafava qualquer som. Rodrigo empurrou o carrinho em direção à sala de reuniões indicada, mas seus olhos escaneavam cada detalhe. A porta do escritório da CEO estava fechada. Nenhum som vinha de dentro. Ele começou a limpar a mesa de reuniões onde realmente havia uma mancha de café, mas posicionou-se de forma a ter uma visão clara do corredor através do vidro fosco da porta. Seus ouvidos treinados captavam fragmentos de conversa abafada vindo do escritório de Marina. Uma voz masculina, tom controlado, mas agressivo. Palavras como transferência, assinatura e não seja tola chegavam até ele em intervalos irregulares. A voz de Marina era mais difícil de captar. Baixa, contida, assustada. Rodrigo sentiu o pulso acelerar. Não era paranoia. Algo estava acontecendo. E ele era provavelmente a única pessoa naquele andar que havia percebido. Ele terminou a limpeza rapidamente e saiu da sala de reuniões, empurrando o carrinho devagar pelo corredor. Quando passou em frente ao escritório da CEO, fez uma pausa sutil, fingindo ajustar algo no carrinho. Foi quando ouviu claramente: "Assine o documento, senhora Salazar. Minha paciência tem limites. Isso não vai funcionar. Mesmo que eu assine, meus advogados vão contestar. O conselho vai intervir. Seu conselho está sendo muito bem distraído neste exato momento com uma crise fabricada em sua unidade de Brasília.
Vazamento de dados, possível invasão de sistema. Vão levar horas para perceberem que foi um alarme falso. Tempo mais que suficiente. Rodrigo fechou os olhos, forçando-se a pensar com clareza. Precisava de mais informações antes de agir. Precisava saber quantas pessoas estavam envolvidas, se o homem estava armado, se havia outros cúmplices no prédio. Continuou empurrando o carrinho pelo corredor, virando na esquina para a área de serviço. Ali, longe de câmeras e olhares, puxou o celular do bolso. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Deveria ligar para a polícia? Para a segurança interna? Mas, e se houvesse realmente um traidor na equipe, como o homem havia insinuado? Então lembrou-se de algo. O sistema de câmeras internas do hotel tinha um protocolo de backup que poucos conheciam. Rodrigo havia participado da instalação 3 anos atrás, quando ainda era consultado sobre questões de segurança. Havia uma sala de monitoramento secundária no subsolo, usada apenas para manutenção e raramente verificada. Se conseguisse chegar lá, poderia observar o que estava acontecendo no escritório da CEO, sem alertar ninguém que pudesse estar comprometido. Rodrigo guardou o celular e seguiu para o elevador de serviço, descendo até o subsolo. Os corredores ali eram estreitos, mal iluminados, revestidos de concreto exposto. O contraste com o luxo dos andares superiores era brutal. Esse era o mundo invisível do hotel. As entranhas onde funcionários, como ele, mantinham a ilusão de perfeição funcionando. A sala de monitoramento secundária estava trancada, mas Rodrigo ainda tinha a chave mestra que nunca devolvera quando mudou de função. Outra relíquia de seu passado que guardara sem saber por quê. Talvez uma parte dele sempre soubesse que um dia precisaria dela novamente. Entrou na sala pequena e apertada, cheia de monitores antigos e equipamentos cobertos de poeira. A maioria das telas estava apagada, mas algumas ainda mostravam feeds ao vivo de diferentes áreas do hotel. Rodrigo localizou o painel de controle e começou a navegar pelos canais até encontrar o escritório executivo. A imagem era em preto e branco, granulada, mas suficiente. Marina Salazar estava sentada atrás de sua mesa, as mãos visíveis sobre o tampo de vidro. O homem de terno cinza estava de pé ao lado dela, uma arma agora claramente visível em sua mão direita, apontada casualmente na direção da CEO. Papéis espalhados sobre a mesa, uma caneta ao alcance dela. Rodrigo aumentou o volume, mas o áudio era praticamente inútil, apenas estática e sons abafados. Ele precisava de outra forma de entender o que estava acontecendo. Foi quando notou as mãos de Marina. Ela as mantinha sobre a mesa, mas não paradas. Movimentava os dedos em padrões sutis, quase imperceptíveis. No início, Rodrigo achou que fosse apenas nervosismo. Então percebeu que havia um ritmo, uma repetição. Ele se inclinou mais perto do monitor, os olhos estreitando. Aqueles movimentos eram deliberados, tinham significado. E então entendeu. Língua de sinais. Rodrigo havia aprendido Libras por necessidade quando Laura nasceu. Passara incontáveis horas estudando, praticando, até que se comunicar com as mãos se tornasse tão natural quanto falar. E agora estava vendo uma mulher desesperada, usando aquela mesma linguagem, para pedir socorro silenciosamente, provavelmente sem saber se alguém estaria prestando atenção. As mãos de Marina formavam palavras simples, repetidas várias vezes. Perigo, arma, ajuda, sozinha. Rodrigo sentiu algo despertar dentro dele, algo que havia enterrado 3 anos atrás, junto com sua carreira e sua confiança. O instinto de proteger, de agir, de fazer a diferença. Ele não podia mais se dar ao luxo de ser invisível. Pegou o celular novamente, desta vez com as mãos firmes. Discou um número que não usava há anos. Do outro lado da linha, uma voz familiar atendeu. Capitão Ferreira. Capitão, aqui é Rodrigo Mendes. Sei que faz tempo, mas preciso de sua ajuda. Discretamente. Tenho uma situação de refém em andamento no Grand Atlântico. CEO do hotel. Um agressor, possivelmente armado. Possível traidor interno na equipe de segurança. Houve uma pausa. Então, a voz do capitão voltou, toda profissional. Localização exata?
15º andar, escritório executivo. Mas, capitão, não podem entrar de forma ostensiva. O cara está preparado. Qualquer movimento errado e ela morre. Quanto tempo você precisa? Rodrigo olhou para o monitor. Marina continuava sinalizando, sua expressão controlada, mas os olhos traindo o pânico crescente. 30 minutos. Talvez 40. Vou tentar ganhar tempo e garantir que ela fique segura até vocês chegarem. Como? Ainda estou trabalhando nisso. Marina sentia os músculos dos dedos queimarem de tanto repetir os mesmos sinais. Não sabia se alguém estava vendo, não sabia se alguém entenderia. Mas era a única forma de resistência que tinha naquele momento, enquanto o homem de terno cinza espalhava documentos sobre sua mesa, com a metodologia fria de quem executara aquele plano centenas de vezes na cabeça. Estes são os termos da transferência, ele disse, empurrando uma pilha de papéis na direção dela. Simples e direto. Você assina, seus hotéis passam para o controle da Holding Minerva e ninguém precisa sair ferido. Uma transação civilizada entre pessoas adultas. Marina forçou-se a pegar os documentos, ganhando tempo enquanto seus olhos escaneavam as cláusulas. Eram assustadoramente detalhados. Cada propriedade listada, cada conta bancária. Alguém havia passado meses, talvez anos, compilando informações sobre seu império. A invasão era total. Holding Minerva, ela repetiu, a voz mais firme do que sentia. Nunca ouvi falar. Não esperávamos que tivesse. É uma empresa fantasma, registrada em paraíso fiscal. Mas os beneficiários finais são muito reais e muito pacientes. Esperaram 3 décadas para cobrar o que seu pai lhes devia. Meu pai nunca roubou ninguém. O homem riu, um som seco e desagradável. Seu pai era um empresário brilhante e um mentiroso ainda melhor. Ele pegou investimento de pessoas muito sérias para um projeto de mineração que nunca existiu. Quando o esquema desmoronou, ele teve a sorte de morrer antes que pudessem cobrar a dívida pessoalmente. Mas dívidas de sangue passam de geração em geração, senhora Salazar. Você construiu seu império com o dinheiro que sobrou daquela fraude. Agora está apenas devolvendo o que nunca foi seu por direito. Marina sentiu a raiva sobrepor o medo por um momento. Meu pai morreu falido. Eu construí tudo isso do zero com meu próprio trabalho. Do zero? O homem se inclinou sobre a mesa, os olhos frios fixos nela. O capital inicial para comprar seu primeiro hotel veio de onde exatamente? Da herança que seu pai tão convenientemente deixou em nome de sua mãe, transferida para você quando ela faleceu? Aquele dinheiro tinha origem, senhora Salazar, e a origem era suja. As palavras atingiram Marina como socos. Ela nunca havia questionado a herança, nunca investigara além das certidões e documentos legais. Havia simplesmente aceitado que era seu direito como filha única. E se ele estivesse dizendo a verdade? Não. Não, importava. Mesmo que houvesse alguma verdade distorcida naquela história, isso não justificava o que estava acontecendo agora. Era chantagem, extorsão, crime. Não vou assinar, ela disse, empurrando os papéis de volta. O homem suspirou, como um professor decepcionado com um aluno teimoso. Então, com um movimento rápido, pegou a arma que estava sobre a mesa e apontou diretamente para o rosto de Marina. Vou ser muito claro, porque meu tempo é limitado. Você tem 2 opções. Assina voluntariamente agora. E amanhã de manhã acorda em sua cama sem nenhuma lembrança física deste dia. Ou se recusa. E eu começo a eliminar seus funcionários um por um até você mudar de ideia. Começando por aquela recepcionista jovem que te cumprimentou lá embaixo. A morena de sorriso simpático. Júlia, não é? O estômago de Marina se revirou. Júlia tinha 23 anos. Acabara de se formar. Trabalhava no Grande Atlântico havia apenas 6 meses, mas já era querida por todos. A ideia de que algo pudesse acontecer com ela por causa dessa situação era insuportável. Você está blefando, Marina tentou, mas a voz saiu trêmula. Quer descobrir? O homem pegou o celular do bolso com a mão livre. Uma mensagem minha, e meu parceiro no saguão começa a agir. Você prefere arriscar? Marina fechou os olhos.
Estava encurralada, completamente encurralada. E o pior era saber que ele tinha razão. Se recusasse, pessoas inocentes pagariam o preço. Pessoas sob sua responsabilidade. Pessoas que confiavam nela para mantê-las seguras. Mas se assinasse, perderia tudo. E não apenas os hotéis. Perderia sua identidade, seu propósito. 15 anos de trabalho incansável reduzidos a cinzas por causa de pecados que nem sequer sabia que existiam. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para o homem. Me dê 5 minutos para ler os termos adequadamente. Se vou te assinar minha vida toda, pelo menos deixe que eu entenda o que estou assinando. O homem estudou seu rosto, procurando sinais de truque. Então, assentiu lentamente. 5 minutos. Nem um segundo a mais. Marina pegou os documentos novamente, forçando seus olhos a focarem nas palavras, enquanto sua mente trabalhava freneticamente em busca de uma saída. Foi quando sentiu uma vibração sutil sob seus pés, tão leve que quase passou despercebida. O sistema de ventilação havia mudado de ritmo. Era um detalhe insignificante, o tipo de coisa que apenas alguém que passara incontáveis horas naquele escritório notaria. Mas Marina conhecia cada vibração de seu prédio. E aquilo não era normal. Alguém estava mexendo nos sistemas do hotel. Ela continuou fingindo ler os documentos, mas agora uma faísca de esperança acendia em seu peito. Talvez seus sinais silenciosos tivessem sido vistos. Talvez alguém estivesse tentando ajudá-la. O homem verificou o relógio, impaciente. 3 minutos. Marina virou uma página, os olhos correndo pelas cláusulas, enquanto tentava pensar. Precisava de mais tempo. Qualquer atraso poderia fazer diferença. Este parágrafo aqui sobre transferência de passivos não está claro, ela disse, apontando para uma seção aleatória. Se eu assinar isso, estou assumindo dívidas que nem são minhas. Você está assumindo a responsabilidade que seu pai deveria ter assumido, o homem respondeu irritado. Pare de enrolar. Não estou enrolando, estou protegendo meus interesses. Você não tem mais interesses para proteger. A voz dele subiu de tom pela primeira vez. Marina percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Ele estava sob pressão também. Havia um cronograma, um prazo que precisava cumprir. Isso significava que quanto mais ela o atrasasse, mais vulnerável ele ficaria. Se você quer que eu assine, preciso entender cada cláusula, ela insistiu, mantendo a voz firme. Ou prefere que eu assine e, depois alegue que fui coagida sem nem saber o que estava assinando? Isso invalida o documento legalmente. O homem apertou os lábios, a arma ainda apontada para ela. Ele sabia que Marina tinha razão. Se queriam que aquela transferência parecesse minimamente legítima, ela precisava demonstrar que entendia os termos. Você tem mais 2 minutos, ele concedeu relutante. Depois disso, começamos a fazer isso do jeito difícil. Marina assentiu e voltou os olhos para os papéis. Mas desta vez, suas mãos se moveram novamente sobre a mesa, formando sinais diferentes, mais específicos. Homem armado. 15º andar. Cúmplice no saguão. Preciso. Tempo. Ela não sabia se alguém estava realmente vendo. Não sabia se alguém entendia. Mas continuaria tentando até seu último suspiro. Porque Marina Salazar não havia construído um império desistindo quando as coisas ficavam difíceis. E não começaria agora. No subsolo, Rodrigo observava cada movimento através do monitor granulado. Seus dedos já haviam digitado mensagens rápidas para o capitão Ferreira, atualizando-o sobre a situação. A polícia estava a caminho, mas discretamente. Sem sirenes, sem alarde. Enquanto isso, Rodrigo precisava garantir que Marina sobrevivesse tempo suficiente para ser resgatada. Ele estudou o layout do 15º andar em sua mente. Conhecia cada conduto de ventilação, cada saída de emergência, cada ponto cego das câmeras. Tinha trabalhado naquele prédio tempo suficiente para mapear cada centímetro. E agora ia usar esse conhecimento para salvar uma vida. Rodrigo pegou seu rádio e alternou para um canal raramente usado. Então respirou fundo e pressionou o botão.
Atenção, manutenção. Temos uma falha no sistema de pressurização do 15º andar. Possível vazamento. Vou precisar fechar temporariamente o fornecimento de ar-condicionado nessa seção enquanto investigo. A resposta veio rápida. Confirmado. Quanto tempo você precisa? 15 minutos. Talvez 20. Entendido. Avisando a supervisora. Rodrigo desligou o rádio e voltou sua atenção para o painel de controle do sistema de climatização. Seus dedos voaram sobre os botões enquanto começava a executar seu plano. Se não podia entrar naquela sala diretamente, faria o ambiente trabalhar a seu favor. E quem sabe, no processo, daria a Cia o tempo precioso que ela tanto precisava. O ar no escritório começou a ficar pesado. Marina notou primeiro uma sensação sutil de calor crescente, como se o sistema de climatização tivesse parado de funcionar. O homem de terno cinza também percebeu, ajustando o nó da gravata com a mão livre, enquanto mantinha a arma firme com a outra. Que diabos está acontecendo aqui? Ele murmurou, olhando para o teto onde as saídas de ar ficavam silenciosas. Marina aproveitou a distração momentânea. O sistema de ventilação deste andar é temperamental. Sempre foi. Já reclamei com a manutenção dezenas de vezes. Era mentira. O sistema funcionava perfeitamente, mas ele não tinha como saber disso. O homem caminhou até a janela, verificando a vista panorâmica da cidade. De lá, podia ver as ruas movimentadas lá embaixo, o trânsito caótico de São Paulo em plena manhã. Tudo parecia absolutamente normal. Nenhum sinal de polícia, nenhuma movimentação suspeita. Ele voltou para perto da mesa, limpando uma gota de suor da testa. Termine de ler agora. Marina pegou a caneta que ele havia colocado estrategicamente ao lado dos documentos. Seus dedos tremiam levemente. Ela olhou para as linhas pontilhadas, onde deveria assinar. Cada assinatura era como uma pequena morte. A morte de tudo o que havia construído. Antes de assinar, quero saber uma coisa, ela disse, ganhando mais alguns segundos. Quem exatamente são essas pessoas que meu pai teria roubado? O homem hesitou. Marina percebeu que havia tocado em território delicado. Isso não é relevante. É relevante para mim. Se vou perder tudo, pelo menos mereço saber por quê. Mereço saber a verdade completa. O silêncio se estendeu entre eles. O calor no escritório aumentava gradualmente. Através do vidro da porta, Marina podia ver o corredor vazio. Nenhum funcionário passando, nenhum sinal de movimento. Era como se o andar inteiro tivesse sido isolado. O homem pareceu chegar à mesma conclusão. Seus olhos se estreitaram, suspeitando de algo, mas sem conseguir identificar exatamente o que. Seu pai montou um esquema de investimento em uma jazida de ouro no interior de Goiás. Ele finalmente disse. Prometeu retornos astronômicos. Captou milhões de reais de investidores que acreditaram nele. Pessoas influentes. Pessoas que não podiam simplesmente ir à polícia quando descobriram que haviam sido enganadas, porque o dinheiro que investiram tinha origem questionável. Entende o problema? Marina sentiu o estômago afundar. Ela entendia perfeitamente. Seu pai havia roubado de criminosos, e criminosos não esqueciam. Quando a fraude foi descoberta, seu pai devolveu parte do dinheiro. O homem continuou, mas ficou com a maior parte. Usou para cobrir outras dívidas, para manter as aparências. E quando o cerco apertou, ele teve a cortesia de morrer antes que pudéssemos recuperar o investimento. Infarto fulminante. Que conveniente. As mãos de Marina apertaram a caneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E minha mãe? Ela sabia? Sua mãe era uma mulher inteligente. Claro que sabia. Por que acha que ela nunca se casou novamente? Nunca saiu do país? Vivia com medo. Medo de que um dia cobrássemos o que era nosso. Vocês a ameaçaram. Não era uma pergunta. Era uma constatação. O homem sorriu friamente. Mantivemos distância respeitosa enquanto ela viveu. Uma cortesia, por assim dizer. Mas quando ela morreu e você herdou tudo, a dívida passou para você. É simples assim. Não é simples, é insano. É justiça. Ele corrigiu, a voz endurecendo. Agora assine antes que minha paciência se esgote completamente. Marina olhou para os papéis novamente,
As palavras embaçavam diante de seus olhos. Ela pensou em todas as pessoas que dependiam dela. Os funcionários do Grande Atlântico e das outras unidades, as famílias sustentadas pelos empregos que criara, os fornecedores, os parceiros, toda a rede que se formara ao redor de seu trabalho. Se assinasse, tudo isso desmoronaria. A nova administração cortaria custos, demitiria em massa, venderia ativos. Era sempre assim quando predadores assumiam empresas saudáveis. Mas se não assinasse, pessoas morreriam hoje, agora, por sua causa. Era uma escolha impossível. Foi quando ouviu um som tão sutil que quase passou despercebido, um rangido no teto, como se alguém estivesse se movendo nos condutos de ventilação acima deles. O homem também ouviu. Ele girou rapidamente, a arma agora apontada para cima, os olhos escaneando o teto com atenção renovada. O que foi isso? Provavelmente ratos, Marina improvisou. Prédios antigos têm esse problema. Este hotel não é antigo. 10 anos é tempo suficiente para invasões. O rangido veio novamente, mais próximo, mais distinto. O homem recuou até ficar de costas para a parede, mantendo tanto a porta quanto o teto em seu campo de visão. Sua confiança começava a rachar. O plano meticuloso estava sendo perturbado por fatores que ele não havia previsto. E Marina percebeu algo crucial naquele momento. Ele estava sozinho naquela sala. Dissera que tinha um parceiro no saguão, mas não havia mais ninguém com ele ali. Isso significava que se as coisas dessem errado, ele não teria backup imediato. Era uma fraqueza. Pequena, mas real. O celular do homem vibrou no bolso. Ele o puxou rapidamente, verificando a mensagem sem desviar a arma de Marina. Seu rosto empalideceu, levemente. Algum problema? Marina perguntou, permitindo um toque de satisfação em sua voz. Cale a boca. Ele digitou uma resposta rápida, os dedos voando sobre a tela. Então guardou o telefone e voltou sua atenção total para ela. Mudança de planos. Você vai assinar agora. Sem mais delongas. Sem mais perguntas. O que aconteceu? Seu parceiro está tendo dificuldades? A pergunta foi um chute no escuro, mas a reação dele confirmou que acertara em cheio. Algo estava dando errado no andar de baixo também. Assine! A voz veio como um rugido. Ele cruzou o escritório em 2 passadas longas e pressionou o cano da arma contra a têmpora de Marina. O metal estava quente. Ela sentiu cada músculo de seu corpo congelar. Última chance, ele sibilou. Assine ou juro que começo a atirar. Marina fechou os olhos. Suas opções haviam acabado. Não havia mais tempo. Não havia mais truques. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Então, com mãos trêmulas, aproximou a caneta do papel. Foi quando todas as luzes se apagaram. O escritório mergulhou em escuridão total. As janelas estavam cobertas pelas cortinas pesadas que Marina mantinha fechadas durante reuniões importantes. Sem a iluminação artificial, não havia absolutamente nada visível. O homem praguejou, afastando-se dela instintivamente. Marina ouviu seus passos, desorientados, tentando encontrar a parede ou a porta no escuro. Ela permaneceu absolutamente imóvel em sua cadeira, o coração martelando tão alto que tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. Não se mexa! Ele gritou na escuridão. Não se mexa ou atiro! Marina obedeceu, mal ousando respirar. E então ouviu outro som. A porta do escritório se abrindo, silenciosamente, com cuidado. Uma voz nova falou na escuridão. Calma, controlada, masculina. Solte a arma, lentamente. Coloque no chão e afaste-se dela. Quem diabos é você? Alguém que conhece este prédio muito melhor do que você. Alguém que pode ver no escuro enquanto você está completamente cego. E alguém que não está sozinho. Marina ouviu movimentos, múltiplos. Pessoas entrando no escritório. Passos treinados, precisos. O homem de terno cinza hesitou. Marina podia sentir sua confusão, seu medo crescente. Isso é um blefe, ele disse, mas a voz traía incerteza. Quer arriscar descobrir?
O silêncio se estendeu, tenso, pesado. Então, Marina ouviu o som de metal batendo no chão, a arma sendo soltada. No chão, mãos na cabeça, mais sons de movimento, algemas sendo fechadas, e então, finalmente, as luzes voltaram. Marina piscou, os olhos se ajustando à clareza súbita. O que viu a deixou sem palavras. O homem de terno cinza estava no chão, algemado, cercado por 4 policiais à paisana. E de pé, próximo à porta, vestindo um uniforme azul marinho de funcionário da limpeza, estava o homem que ela havia notado no saguão, Rodrigo. Ele a olhou com uma expressão de preocupação genuína. "A senhora está bem?" Marina não conseguiu responder imediatamente. Ainda estava processando o que acabara de acontecer, como havia passado de refém à salva em questão de segundos. Sim, estou bem." Marina permaneceu, sentada, as pernas fracas demais para sustentá-la caso tentasse se levantar. Observou enquanto os policiais erguiam o homem de terno cinza do chão com eficiência profissional. Ele não resistiu, mas seus olhos buscaram os dela com uma intensidade perturbadora. "Isso não termina aqui", ele disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. "A dívida continua. Outras pessoas virão." "Cale a boca", ordenou um dos policiais, empurrando-o em direção à porta. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e postura militar, entrou no escritório. Usava um blazer discreto sobre uma camisa social, mas Marina reconheceu imediatamente a autoridade em seus movimentos. Ele se aproximou dela com um meio sorriso tranquilizador. "Senhora Salazar, sou o capitão Ferreira, da Polícia Civil. Lamento que tenha passado por isso." Marina assentiu, ainda tentando recuperar o controle da própria voz. "Como vocês sabiam?" O capitão olhou para Rodrigo, que permanecia discretamente perto da porta. "Tivemos sorte. Um dos seus funcionários percebeu que algo estava errado e nos alertou com tempo suficiente para agir." Marina seguiu o olhar do capitão e focou em Rodrigo. Realmente o viu pela primeira vez. Um homem de aparência comum, talvez no final dos 30, cabelos escuros curtos, olhos atentos que pareciam captar cada detalhe do ambiente. Havia algo nele que não combinava com o uniforme de limpeza. Uma postura, uma consciência espacial. "Você", ela disse, a voz finalmente firme. "Foi você que me viu no saguão." Rodrigo assentiu levemente. "Sim, senhora. A linguagem corporal de vocês estava errada, e então eu a vi sinalizando em libras. Minha filha é surda. Eu entendi o que estava tentando dizer." Marina sentiu algo apertar em seu peito. Um funcionário da limpeza, alguém que ela provavelmente havia passado centenas de vezes sem sequer notar, e ele havia salvado sua vida. "Obrigada", ela sussurrou. "Obrigada por prestar atenção." O capitão Ferreira limpou a garganta. "Vamos precisar de seu depoimento formal, senhora Salazar. Mas primeiro há algo que precisa saber. Prendemos um segundo suspeito no saguão. Ele estava disfarçado de hóspede, monitorando a situação por rádio. Mas há um terceiro elemento que nos preocupa. O traidor interno", Marina disse, lembrando-se do que o homem havia mencionado. "Exatamente. Alguém na sua equipe facilitou esse ataque. Desativou protocolos de segurança, forneceu informações sobre sua rotina. Vamos precisar investigar a fundo." Marina sentiu a raiva borbulhar através do choque residual. "Quem?" "Ainda não sabemos, mas descobriremos." Rodrigo deu um passo à frente, hesitante. "Capitão, se me permite, eu ainda tenho acesso aos logs do sistema de segurança do subsolo. Podemos verificar quem acessou os controles principais nas últimas 48 horas. Isso deve nos dar uma lista curta de suspeitos." O capitão olhou para Rodrigo com surpresa renovada. "Você tem experiência com sistemas de segurança?" "Trabalhei 15 anos na área antes de mudar de carreira." "E por que diabos está trabalhando como funcionário da limpeza?" Rodrigo baixou os olhos por um momento. "Razões pessoais. Mas isso não é relevante agora." Marina se levantou, finalmente confiando em suas próprias pernas. Caminhou até onde Rodrigo estava. "É relevante para mim. Você salvou minha vida.
Quero saber quem você é. Os olhos de Rodrigo encontraram os dela. Havia dor ali e vergonha, mas também uma força silenciosa que Marina reconheceu porque via a mesma coisa no espelho todos os dias. Eu costumava trabalhar em segurança privada, gerenciava equipes, planejava operações, mas 3 anos atrás, uma missão deu errado. Pessoas ficaram feridas por causa de decisões que tomei. Eu não consegui continuar. Precisava de algo simples, algo onde não tivesse que tomar decisões que pudessem custar vidas. Mas tomou uma decisão hoje, Marina observou. Uma decisão que salvou a minha vida, porque não havia escolha. E porque... Ele hesitou. Porque eu a vi pedindo ajuda de uma forma que ninguém mais poderia entender. Minha filha me ensinou a prestar atenção nos detalhes invisíveis, nas coisas que as pessoas dizem sem palavras. Marina sentiu lágrimas ameaçarem, mas as conteve. Não era hora de demonstrar fraqueza. Não ainda. Qual é o nome da sua filha? Laura. Ela tem 8 anos. Eu gostaria de conhecê-la e agradecer pessoalmente por ter um pai tão atento. Um sorriso tímido apareceu no rosto de Rodrigo. Ela ficaria muito impressionada em conhecer a CEO do Grande Atlântico. O momento foi interrompido pelo capitão Ferreira. Odeio estragar isso, mas precisamos mover essa investigação. Senhora Salazar, vou precisar que venha conosco para prestar depoimento. E Rodrigo, você também. Seu testemunho será crucial. Marina concordou, mas antes de sair, pegou os documentos que ainda estavam sobre sua mesa. Os papéis que quase havia assinado sob coação. Olhou para as cláusulas detalhadas, para a assinatura falsa de testemunhas, para toda a arquitetura de uma fraude sofisticada. Capitão, essas pessoas mencionaram uma dívida, algo relacionado ao meu pai. Eu preciso saber se há alguma verdade nisso. Ferreira pegou os documentos, folheando-os rapidamente. Vamos investigar. Mas, independentemente do passado, o que tentaram fazer hoje foi crime. Extorsão mediante sequestro. Eles vão responder por isso. Marina assentiu, mas a dúvida já havia sido plantada. E se houvesse mesmo uma dívida? E se seu pai realmente tivesse feito algo terrível? Isso mudaria tudo o que ela acreditava sobre sua própria história. Eles saíram do escritório juntos. O corredor do 15º andar agora estava cheio de atividade. Policiais coletando evidências, funcionários do hotel sendo entrevistados, curiosos sendo afastados. O silêncio institucional havia sido quebrado. Quando entraram no elevador, Marina notou que Rodrigo mantinha uma distância respeitosa, como se ainda estivesse consciente de sua posição como funcionário da limpeza. Isso a incomodou profundamente. Rodrigo, ela disse suavemente, você não precisa manter essa distância. Não depois do que fez. Ele olhou para ela, surpreso. Desculpe, é hábito. Hábito ruim, Marina retrucou. Um hábito que eu ajudei a criar. Quantas vezes passei por você nestes 3 anos sem sequer um cumprimento? Você é a CEO. Tem coisas mais importantes para se preocupar. Não, Marina disse com convicção renovada. Não há nada mais importante do que reconhecer as pessoas que fazem este lugar funcionar. E eu falhei nisso. Falhei miseravelmente. O elevador desceu em silêncio. Marina olhou para seu reflexo no espelho polido das portas. Viu uma mulher bem vestida, maquiagem perfeita, colar de pérolas caro. Toda a armadura da executiva de sucesso. Mas por baixo disso, havia alguém que quase perdera tudo porque estava tão focada em manter aparências que havia se tornado cega para as pessoas reais ao seu redor. As portas se abriram no saguão. O movimento era intenso agora, com hóspedes e funcionários cientes de que algo sério havia acontecido. Marina viu Júlia, a recepcionista que o sequestrador havia mencionado, conversando nervosamente com outro policial. Quando Júlia a viu, seus olhos se arregalaram de preocupação. Senhora Salazar, está tudo bem? Disseram que houve um incidente. Marina atravessou o saguão e abraçou a jovem, surpreendendo a si mesma e a todos ao redor. Está tudo bem, Júlia. Graças a pessoas corajosas, está tudo bem. Ela sentiu a garota relaxar em seus braços, percebendo apenas naquele momento
o quanto seus funcionários se importavam, o quanto se preocupavam não apenas com seus empregos, mas com ela como pessoa. Era uma revelação humilhante e libertadora ao mesmo tempo. O capitão Ferreira as separou gentilmente. Precisamos ir, senhora Salazar, temos muito a resolver. Marina assentiu e seguiu em direção à saída, Rodrigo caminhando ao lado dela. Enquanto passavam pelas portas giratórias do Grande Atlântico, ela olhou para trás uma última vez. O hotel continuava de pé, majestoso, imponente. Mas agora ela o via de forma diferente. Não era apenas uma construção de mármore e vidro. Era um ecossistema de pessoas, cada uma com suas histórias, seus medos, suas esperanças. E ela havia sido cega a isso por tempo demais. Mas hoje, forçada a confrontar sua própria mortalidade, Marina Salazar havia aprendido uma lição que nenhum curso de MBA poderia ensinar. O verdadeiro poder não estava em títulos ou propriedades. Estava em enxergar, em ouvir, em reconhecer a humanidade em cada pessoa, independentemente de sua posição. E essa era uma lição que ela nunca mais esqueceria. 3 meses haviam se passado desde aquela manhã de terça-feira que mudara tudo. Marina estava sentada em sua sala de reuniões, mas não na cabeceira da mesa como sempre fizera. Hoje, ocupava uma cadeira lateral, observando enquanto Rodrigo Mendes apresentava o novo protocolo de segurança para o conselho diretor. Ele vestia um terno discreto, mas bem cortado, os cabelos penteados com cuidado. Não parecia mais o funcionário invisível da limpeza, mas a essência continuava a mesma. A atenção aos detalhes, a percepção aguçada, a humanidade que o tornara capaz de ver o que outros ignoravam. O princípio fundamental do novo sistema, Rodrigo explicava apontando para os gráficos projetados na parede, é que segurança não pode ser responsabilidade de um único departamento isolado. Cada funcionário, independentemente de sua função, precisa ser treinado para reconhecer sinais de perigo. Camareiras, recepcionistas, equipe de limpeza, todos são nossos olhos e ouvidos. Um dos diretores mais velhos, Carlos Mendanha, levantou a mão. Isso não vai sobrecarregar os funcionários operacionais? Eles já têm funções específicas. Marina se adiantou antes que Rodrigo pudesse responder. Carlos, foi exatamente um funcionário operacional que salvou minha vida e a reputação deste hotel. Se tivéssemos apenas confiado em sistemas tecnológicos e seguranças uniformizados, eu não estaria aqui hoje. O silêncio na sala era respeitoso. Todos haviam ouvido a história. Alguns em detalhes oficiais através da investigação policial. Outros através dos rumores que inevitavelmente circularam. Mas a mensagem era clara. Marina continuou. O que Rodrigo está propondo não é sobrecarga, é capacitação. É reconhecer que as pessoas que mantêm nosso hotel funcionando têm valor além de suas funções técnicas. Elas têm inteligência, percepção e comprometimento. Precisamos apenas dar as ferramentas certas. Rodrigo assentiu em agradecimento e continuou a apresentação. Marina observou os rostos ao redor da mesa. Via ceticismo em alguns, curiosidade em outros, mas também via algo que não existia 3 meses atrás, respeito pela opinião de alguém que viera de baixo. A investigação policial havia revelado verdades dolorosas. O traidor interno era Maurício Teles, o gerente de segurança que Marina confiava há 8 anos. Ele havia sido cooptado através de chantagem, dívidas de jogo que o tornaram vulnerável. As pessoas por trás do sequestro eram realmente conectadas ao passado de seu pai, mas a dívida alegada era uma construção jurídica frágil, baseada em contratos verbais impossíveis de provar. O que importava, descobriu Marina, através de advogados especializados, era que mesmo que houvesse alguma dívida legítima do passado, ela havia prescrito legalmente. E mais importante, não poderia ser cobrada através de crimes violentos. Os 3 homens envolvidos no sequestro estavam presos, aguardando julgamento. Maurício havia feito um acordo, confessando tudo em troca de pena reduzida. A rede hoteleira de Marina estava segura, mas Marina não estava mais a mesma. Quando a apresentação de Rodrigo terminou,
O conselho votou unanimemente pela aprovação do novo protocolo. Após a reunião, enquanto os diretores saíam, Marina pediu que Rodrigo ficasse. "Como está Laura?" ela perguntou quando ficaram sozinhos. O rosto de Rodrigo se iluminou, como sempre acontecia quando falava da filha. "Muito bem. Ela está animada para a cerimônia de amanhã." Marina sorriu. Amanhã seria a inauguração do Centro de Apoio para Famílias com Deficiência Auditiva, um projeto que ela havia iniciado logo após o sequestro. Financiado inteiramente pela rede de hotéis, o centro ofereceria aulas gratuitas de Libras, suporte psicológico, orientação profissional e atividades de integração. Laura seria a primeira aluna oficialmente matriculada, e Rodrigo faria o discurso de abertura. "Você está nervoso?" Marina perguntou. "Aterrorizado", ele admitiu com um sorriso torto. "Nunca falei em público para mais de 5 pessoas. Você falou para o conselho diretor hoje sem nenhum problema. Isso era técnico. Amanhã é pessoal." Marina entendeu a diferença. Técnico era fácil. Pessoal expunha vulnerabilidades. "Quer saber o que eu faço quando estou nervosa?" Ela compartilhou. "Eu lembro que a pior coisa que poderia acontecer já aconteceu. Eu enfrentei uma arma apontada para minha cabeça. Tudo depois disso é gerenciável." Rodrigo riu, mas havia verdade no conselho. "Obrigado, Marina." Ela notou o uso do primeiro nome, algo que havia incentivado desde que ele aceitara o cargo de diretor de segurança integrada. No início, Rodrigo resistira, preso ao hábito de hierarquias rígidas, mas gradualmente se acostumara, assim como Marina se acostumara a cumprimentar cada funcionário pelo nome quando passava pelos corredores, a parar para conversas genuínas sobre suas vidas, a reconhecer aniversários, celebrar conquistas pessoais, oferecer apoio em momentos difíceis. Os primeiros funcionários ficaram desconcertados pela mudança. Alguns suspeitaram de motivações ocultas, mas com o tempo perceberam que era genuíno. A CEO havia mudado, e o hotel mudara com ela. A rotatividade de funcionários caíra drasticamente, a satisfação nos questionários internos subira. Mais surpreendente ainda, a satisfação dos hóspedes também aumentara, como se a mudança de cultura internamente irradiasse para fora, tornando o serviço mais caloroso, mais atento, mais humano. Marina havia aprendido que quando você trata pessoas como descartáveis, elas agem como tal. Mas quando as trata com dignidade e reconhecimento, elas dão o melhor de si. Era uma lição simples, óbvia até, mas que levara a um sequestro para ensinar. "Preciso ir buscar Laura na escola", Rodrigo disse, verificando o relógio. "Mas nos vemos amanhã cedo para os preparativos finais?" "Estarei lá", Marina confirmou. Depois que Rodrigo saiu, Marina ficou sozinha na sala de reuniões. Caminhou até a janela que dava vista para a cidade. São Paulo se estendia em todas as direções, um oceano de concreto e ambição. Em algum lugar lá fora, havia outras pessoas como ela, presas em castelos de vidro de sua própria construção, invisíveis para todos ao redor porque estavam tão focadas em manter o controle que esqueciam de ver. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Júlia, a recepcionista. "Dona Marina, o senhor da suíte presidencial pediu para agradecer pessoalmente pela cesta de boas-vindas. Ele disse que nunca havia recebido um toque tão pessoal em um hotel de luxo." Marina sorriu. As cestas de boas-vindas agora eram montadas pelos próprios funcionários, com recomendações pessoais de lugares para visitar, restaurantes locais e experiências autênticas, não mais kits padronizados comprados em massa. Pequenas mudanças, mas que faziam diferença. Ela respondeu a Júlia com um emoji de coração. Outro hábito novo. Emojis. Algo que a antiga Marina consideraria pouco profissional, mas que a nova Marina entendia como uma forma legítima de transmitir emoção genuína em comunicações rápidas. Enquanto guardava o celular, Marina olhou para a gaveta de sua mesa, onde mantinha uma lembrança particular daquele dia terrível. Os documentos da transferência forçada, agora apenas evidência em um processo criminal. Ela os mantinha como lembrete. Um lembrete de que sucesso construído sobre invisibilidade alheia
era frágil, que poder sem empatia era vulnerável, que nenhum império valia a pena se fosse erguido sobre a negação da humanidade das pessoas que o sustentavam. Marina fechou a gaveta e saiu da sala de reuniões. Desceu de elevador até o saguão, onde foi imediatamente envolvida pelo movimento do final de tarde. Hóspedes fazendo check-in, funcionários, coordenando serviços, o som suave da fonte central misturando-se às conversas. Ela parou por um momento, apenas observando, e pela primeira vez em 15 anos, não viu um império. Viu pessoas, cada uma com suas histórias, seus sonhos, suas lutas invisíveis, e reconheceu que seu verdadeiro legado não seria medido em propriedades ou lucros. Seria medido em quantas vidas ela tocara positivamente, em quantas pessoas ela ajudara a prosperar, enquanto ela contribuíra para um mundo onde ninguém precisasse ser invisível. Na manhã seguinte, sob um céu azul impecável, Marina estava no palco improvisado no jardim do novo centro de apoio. Centenas de pessoas se reuniram, funcionários do hotel, famílias com crianças surdas, membros da comunidade, representantes da imprensa. Rodrigo havia feito um discurso emocionante, com Laura ao seu lado, traduzindo em libras para as crianças presentes. Agora era a vez de Marina. Ela olhou para o mar de rostos à sua frente. Viu esperança. Viu gratidão. Viu a possibilidade de mudança real. Há alguns meses, ela começou, sua voz clara através do microfone. Eu quase perdi tudo. Não por má gestão ou crise econômica, mas porque estava tão isolada em minha própria bolha de sucesso que me tornei vulnerável, de formas que nunca imaginei. As pessoas escutavam em silêncio atento. Fui salva por alguém que eu nunca havia realmente visto, apesar de passarmos um pelo outro quase diariamente por 3 anos. Alguém cujo nome eu não sabia, cuja história eu nunca havia perguntado. E essa vergonha me ensinou mais do que qualquer MBA ou livro de negócios jamais poderia. Marina fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Este centro não é caridade. É reconhecimento. Reconhecimento de que em uma sociedade que valoriza tanto a comunicação, ainda marginalizamos aqueles que se comunicam de formas diferentes. É um compromisso de que podemos fazer melhor. Precisamos fazer melhor. Ela olhou diretamente para Laura, que a observava com olhos brilhantes e atentos. Aprendi que a verdadeira comunicação vai além de palavras. Está nos gestos, nos olhares, na disposição de parar e realmente ver a pessoa à nossa frente. E agradeço a uma menina corajosa de 8 anos que, sem saber, ensinou sua família e agora esta comunidade que diferentes formas de ver o mundo não são limitações, são dons. O público começou a aplaudir. Marina viu lágrimas nos olhos de Rodrigo, viu Laura sinalizando algo para o pai, que riu e balançou a cabeça afirmativamente. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas circulavam pelo novo espaço admirando as salas de aula, a biblioteca em libras, os equipamentos de última geração, Laura se aproximou de Marina timidamente. Rodrigo traduziu, enquanto a menina sinalizava. Ela quer saber se você realmente aprendeu libras ou se foi só aquele dia no escritório. Marina se ajoelhou para ficar na altura de Laura e começou a sinalizar lentamente, usando o vocabulário básico que vinha estudando religiosamente nas últimas semanas. Estou aprendendo, devagar, mas aprendendo, porque você e seu pai me ensinaram que vale a pena o esforço de se comunicar, de verdade. Os olhos de Laura se iluminaram. Ela sinalizou algo rápido demais para Marina acompanhar. Rodrigo riu. Ela disse que você é legal para uma CEO. Marina riu também, sentindo uma leveza no peito que não experimentava há anos. Diga a ela que estou tentando ser. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Marina permaneceu no jardim do centro, conversando com famílias, conhecendo histórias, fazendo conexões reais. Seu celular tocou várias vezes, com assuntos urgentes do hotel. Ela ignorou todos, porque finalmente entendia que os assuntos mais importantes não vinham com etiquetas de urgência. Vinham disfarçados de momentos quietos, conversas genuínas,
oportunidades de ver e ser vista. E Marina Salazar, CEO que construíra um império de luxo e quase o perdera por sua própria cegueira, agora enxergava com claridade cristalina. O verdadeiro luxo não estava em mármore italiano ou lustres de cristal. Estava em reconhecer a dignidade em cada ser humano, em dar voz aos silenciados, em ver os invisíveis e em construir um legado não de pedra e vidro, mas de compaixão e respeito mútuo. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu de São Paulo, Marina finalmente voltou para casa. Mas não antes de abraçar Rodrigo e Laura, agradecendo mais uma vez. Vocês me salvaram, ela disse, de mais formas do que imaginam. Rodrigo sorriu. Você se salvou, Marina. Nós apenas acendemos a luz para que você pudesse ver o caminho. E enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, Marina soube que ele estava certo. A jornada de transformação era dela e estava apenas começando. Fim da história. Se a jornada de Marina tocou seu coração, se você sentiu a força silenciosa de Rodrigo ou se enxergou através dos olhos atentos de Laura, saiba que temos mais histórias como esta esperando por você. Histórias de superação, de segundas chances, de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias quando escolhem ver além das aparências. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma narrativa. Deixe seu like se esta história fez você refletir sobre as pessoas invisíveis em sua própria vida. E nos comentários, conte-nos. Quem é o herói invisível que merece ser visto e reconhecido no seu dia a dia? Porque cada um de nós tem o poder de mudar uma vida simplesmente escolhendo prestar atenção. E às vezes, essa atenção é tudo que alguém precisa para salvar não apenas uma pessoa, mas despertar toda uma comunidade para o que realmente importa. Até a próxima história. E lembre-se, os verdadeiros heróis raramente usam capas. Às vezes, vestem uniformes azul marinho e empurram carrinhos de limpeza.